E hoje é o nosso programa com perguntas e respostas. Então vamos lá. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero convidar você a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já de cara te pedindo para curtir a nossa página no Facebook e também se inscrever no canal Rosa Mística Pinhal, lá no YouTube, tá bom? Lá tem todos os programas, Nossa Igreja Católica, também tem missas diárias com programação ao vivo. E você também se inscrevendo, ativa as notificações e fica por dentro de tudo o que ocorre aqui na paróquia, tá joia? E se você também quiser compartilhar esse vídeo com alguém, você pode ficar à vontade, tá? Se você acha que alguém precisa, necessita desse conteúdo, né, que ele pode ser útil para alguém da sua família ou para um amigo seu, você pode compartilhar e ser um missionário na vida dos seus irmãos, tá joia? E você pode também contribuir conosco através do WhatsApp, que é o 3651 3046, que é o telefone aqui da paróquia e também o nosso WhatsApp, tá? Você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, sua crítica, seu elogio, enfim, contribua conosco com a nossa pauta aqui do programa Nossa Igreja Católica. Temos muitas perguntas hoje aqui, tá? Não muitas, temos algumas assim que a gente vai respondendo e também outras que vamos ver ao longo dos próximos programas, tá? Perguntas simples, com respostas simples que o povo manda. Essas perguntas aqui não vieram todas elas necessariamente pelo WhatsApp da paróquia, tá? Algumas perguntas me foram feitas pessoalmente, outras me foram mandadas pelo meu WhatsApp pessoal, tá? São dúvidas que muitos têm e às vezes não tem para quem perguntar ou tem vergonha de perguntar para o padre, tá? Então, manda para a gente que a gente responde aqui. Então, já começando com a nossa primeira pergunta, que é a respeito da Semana Santa, assim, o que acontece na Vigília Pascal, no Sábado Santo. Por que o padre fura o círio pascal e coloca pregos nele? E o que simboliza as letras e os números, tá? Gente, seguinte, o padre não coloca pregos no círio pascal, tá? Se você vê de pertinho o nosso círio pascal hoje aqui na matriz, talvez você pense que são pregos pelo formato, mas na verdade são cravos. Os círios mais antigos, eles possuíam os cravos com a ponta um pouco maior, não é? E essa ponta maior era incenso que eram colocados nas pontas dos cravos. Então o padre pega esses cravos, são 5 cravos, e no círio ele faz o formato de uma cruz. Olha só que interessante, tá? E esses cravos representam as 5 chagas de Cristo. Muitas pessoas talvez achem que as chagas são 7, outras dizem que são 5 mesmo, mas esse é o número que a igreja reconhece como as chagas de Cristo. Por que são 5 chagas? São as 2 chagas nas 2 mãos, as 2 chagas nos 2 pés e a chaga no seu lado direito, tá? Então essas são as 5 chagas de Cristo colocadas em forma de cruz no círio pascal. E as letras e os números. As letras são o alfa e o ômega. E o que o alfa e o ômega representam? Representa que Cristo ressuscitado é o início e o fim. Para quem não sabe, o alfa e o ômega são 2 letras do alfabeto grego, sendo que alfa é a primeira letra e ômega é a última letra. Nós temos alguns círios pascais um pouco mais modernos, em que estão escritos o A e o Z, não é? Indicando também o início e o fim. Só que o mais comum é nós vermos mesmo as letras alfa e ômega, que são do alfabeto grego, tá? Jesus Cristo, ele é o início e é o fim de tudo. E também a ele pertence o tempo e a eternidade pelos séculos sem fim.
Então é por isso que nós temos representado no Sírio o ano de 2021, no caso esse ano, mas pode ser qualquer ano aí, o ano decorrente, né, que nós estamos vivendo em curso. Então no caso esse ano está inscrito lá o 2021, porque a Cristo pertence o tempo e a eternidade. Só assim considerando que antes do padre cravar os cravos no Sírio Pascal, ele pode pegar um desses cravos e ele faz toda a representação com o cravo nos algarismos ali representados, tá? Então o padre ele não usa pregos. Você vai ver então o Sírio Pascal perfurado com os cravos. E na ponta dos cravos nós temos então as bolotinhas de incenso. Isso nos sírios mais antigos. A nossa segunda pergunta de hoje: já viu o padre quebrar as hóstias pequenas para a comunhão e dar para os fiéis? Isso pode ser feito? Talvez você tenha passado por essa situação já, né? O padre está dando a comunhão, daí ele olha para o fim da fila assim, vê que tem um tanto de gente ainda e começa a quebrar as partículas menores que são utilizadas para a comunhão dos fiéis. Isso é um sacrilégio? O padre pode fazer isso? O padre pode fazer isso, tanto o padre como o ministro que está dando a comunhão ali. E isso pode ser feito pelo seguinte motivo: não importa o tamanho da partícula que você vai comungar. Quando o padre usa a partícula, a hóstia grande para a Santa Missa, ela tem o mesmo valor do que a hóstia pequena que você comunga, ou ainda tem o mesmo valor do que um pequeno fragmento de hóstia que você pode comungar, tá joia? Isso não interfere. A hóstia do padre não tem mais Cristo do que a hóstia que nós recebemos durante a comunhão, tá? Isso não existe, porque a substância ali é a mesma, é o próprio Cristo que está presente naquela partícula sagrada. Então, quando o padre ou o ministro quebra a partícula, ele está se preocupando com os demais fiéis que talvez podem ficar sem comunhão. Mas não se preocupe, se você receber uma partícula pequenininha assim na comunhão, você está recebendo da mesma maneira Cristo Eucarístico, tá? Então, sim, o padre pode quebrar a partícula para dar a comunhão para os fiéis. A nossa terceira pergunta: o que significa concelebrar? Nós vemos muitas vezes aí os padres que concelebram, né? Nas diversas missas nossas aqui da paróquia, nós vemos o Monsenhor Augusto celebrando, Padre Jorge e Padre Maurício, eles concelebram a missa. Mas o que significa essa palavra? Né? E também se tem alguma diferença entre celebrar e concelebrar. Veja bem, na língua portuguesa nós temos os nossos sufixos e os nossos prefixos. Olha que interessante, né? E um prefixo da língua portuguesa é o prefixo co ou com. Esse com pode ser com N ou pode ser com M. E o significado dele quer dizer companhia, concomitação. Quer dizer, quando se usa esse prefixo co, quer dizer que está junto de, tá? Então, quando, por exemplo, o Padre Maurício concelebra com o Padre Augusto, quer dizer que ele está celebrando junto com o Monsenhor Augusto, tá? É por isso então que usa esse termo concelebrar. Também, por exemplo, Nossa Senhora das Dores, ela é co-padroeira da paróquia do Divino Espírito Santo, quer dizer, ela é padroeira junto com o Divino Espírito Santo. São pequenas nuances da língua portuguesa que a gente pode entender também aqui, tá? Então, por exemplo, a palavra consenso, a palavra companhia, a palavra cooperação, tudo isso tem esse prefixo co, quer dizer companhia, estar junto. Então, isso que significa concelebrar. E também, muitas vezes, surge a dúvida de presidir. O que é presidir a Santa Missa? O que é celebrar a Santa Missa? Tem diferença? Tem sim, tá? Por exemplo, a palavra presidir.
Voltando ao exemplo aqui com o Monsenhor Augusto. O Monsenhor Augusto, ele preside a missa. Ele celebra a missa porque ele é o celebrante principal. Padre Maurício e Padre Jorge concelebram. Eles celebram junto com o Monsenhor Augusto. Só que o Monsenhor, sendo o celebrante principal, significa que ele é o presidente da celebração. É ele que preside e que faz as orações próprias para o presidente da celebração. Então, é essa a diferença principal entre presidir, celebrar e concelebrar. Outra perguntinha que chega para nós aqui, né? Muita gente tem essa dúvida, né? E essa curiosidade. Quanto tempo se leva para ser padre? Né? Quanto tempo leva para a pessoa descobrir a sua vocação até chegar ao sacerdócio? Gente, isso varia muito, tá? Varia muito de lugar para lugar, talvez de congregações. Aqui na Diocese de São João da Boa Vista, leva um tempo médio de 8 a 10 anos para você se ordenar padre. Né? Veja bem, você leva um ano fazendo encontros vocacionais, depois é mais um ano participando do propedêutico, que é a primeira fase, né, a primeira etapa. Depois você faz a filosofia, que em média são 3 anos, tá? Depois que você se forma em filosofia, você inicia a teologia, que são mais aí uns 4 anos, tá? Depois da teologia, você se ordena diácono, né? Talvez passa mais um ano aí servindo com o diaconato, depois você se ordena sacerdote, tá? Você se ordena padre. Então, em média, são aí entre 8 e 10 anos. Tem congregações, né, por exemplo, os redentoristas, que levam muito mais tempo que isso, né? Se eu não me engano, os redentoristas levam de 12 a 15 anos para você se ordenar padre, porque tem o ano do postulantado, tem o noviciado, enfim, por aí vai. Todo esse tempo que você vive dentro do seminário, dentro da congregação, para você se consagrar como irmão ou você se ordenar padre, tá? Mas, em média, assim, numa diocese, como é o caso nosso aqui, com os padres diocesanos, leva em média aí de 8 a 10 anos. A próxima pergunta é um pouco assim interessante, tá? E talvez a dúvida de muitos aí que tem vergonha de perguntar. A Igreja acredita em vida extraterrestre? Não. Aliás, nem sim, nem não. A Igreja Católica nunca se pronunciou a respeito de vida extraterrestre, porque é uma coisa que nunca foi comprovada cientificamente e por isso não tem porquê a Igreja ter uma posição oficial quanto à existência de extraterrestres, tá? Mas, se um dia fosse comprovada a existência, né, o que a Igreja poderia fazer? A Igreja anunciaria Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa conversa eu tive com o João Gabriel uma vez, ele é seminarista aqui da Diocese, inclusive ele é daqui de Pinhal. Eu perguntei, João, o que a Igreja faria se a ciência um dia comprovasse a existência de extraterrestres, né? A Igreja faria aquilo que todos nós cristãos somos chamados a fazer, anunciar Nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar a verdade e catequizar os nossos irmãos extraterrestres. Olha que conversa doida, né? Mas assim, então, a Igreja não tem uma posição oficial quanto à existência de vida extraterrestre. Outra pergunta também que muita gente talvez nunca tenha se dado conta de que tem essa diferença, mas por que alguns santos começam com santo e outros com são, não é? Por exemplo, Santo Antônio começa com santo e São Judas começa com são. É uma dúvida meia doida também, mas tem um fundamento, tá? A gente chama de santo os santos que começam com vogais, tá? Santo Antônio, Santo Antão, Santo Onofre, Santo Ivo, tá? Santo Estevão, todos eles começam com santo porque tem a primeira letra do nome é uma vogal. Já a palavra são designa os santos que começam com vogais, tá? São Judas, São José,
Santa Zita, por exemplo, São Bernardo, São Carlos, tá? Então, todos os santos que começam com consoantes começam com São. E tem aqui uma curiosidade, tá? O único santo que você pode chamar de santo ou de São é São Tomás de Aquino. Você vai encontrar em muitas literaturas aí chamando ele de Santo Tomás de Aquino ou São Tomás de Aquino. É a única exceção que tem dentro do rol dos santos da Igreja Católica que nós podemos chamar tanto de santo como de São. Tá joia? E a nossa última pergunta de hoje, para encerrar esse primeiro programa de perguntas e respostas, seria: por que a Igreja venera as imagens se lá no Antigo Testamento Deus proibia essa prática, né? É uma pergunta assim, tanto quanto duvidosa para muitos, né? Quando nós vemos lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, de fato Deus proíbe que se adore as imagens com feições humanas e a elas dê todo o seu louvor, enfim. Só que veja bem, meus irmãos, quando nós falamos lá em Êxodo 20, Deus proíbe que nós adoremos essas imagens, tá? Que nós transformemos essas imagens em deuses, né? Essa que é a proibição de Deus, que nós tomemos essas imagens para nós adorarmos elas, tá? Mas nós podemos ver muitos outros exemplos de imagens que são usadas como objetos de adorno, né? Por exemplo, os anjos na Arca da Aliança. Tem inúmeras passagens de como devem ser os anjos na Arca da Aliança, como eles devem ser confeccionados, etc. São exemplos, então, de imagens usadas como objetos de adorno e também imagens utilizadas como símbolos de fé. Por exemplo, nós temos a serpente de bronze, que foi o próprio Deus que mandou confeccionar essa serpente, para que todo aquele que olhasse para ela fosse salvo, não é? E não é uma imagem? É uma imagem que foi utilizada para ainda curar as pessoas. Foi o próprio Deus que mandou fazer, tá? Então, quando alguém disser para você que você, católico, adora as imagens, você fala: não, eu não adoro as imagens, eu venero as imagens. Nós temos nas imagens um sentimento assim de muita gratidão a Deus pela vida que o santo representa para nós ali. Nós aqui na Matriz, por exemplo, temos a imagem de São José no altar-mor. Quanto que nós não veneramos esse homem pelo que ele foi, pela sua grandiosidade de vida, de ser o pai adotivo, o pai nutrício de Jesus, como muito diz o Monsenhor Augusto todos os dias, não é? Quanto que nós temos que agradecer esse homem por ter criado nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse sentimento que nós temos quando nós olhamos para as imagens. Nós temos aqui, por exemplo, o quadro do beato Padre Donizete Tavares de Lima, que é aqui da nossa diocese, não é? Quanto que nós agradecemos a Deus pela vida desse homem que está a caminho dos altares para ser o primeiro santo da nossa diocese de São João da Boa Vista. Então nós não adoramos as imagens. Nós temos, por exemplo, em Maria Santíssima, né? Quantas e quantas imagens de Maria que nós temos e que nós vemos. Nós adoramos Maria de forma alguma. Nós veneramos Maria e agradecemos pelo que ela é na nossa vida e foi e é na vida de Cristo, como que ela é a nossa grande intercessora na vida de Cristo, não é? Quando nós pedimos a ela e ela leva os nossos pedidos para Cristo. Então, jamais, meus irmãos, nós como católicos adoramos as imagens. Se você tem esse sentimento como católico, reveja o que você é dentro do catolicismo, tá? Porque nós não adoramos imagens, nós adoramos somente a Deus. Então, na próxima vez que alguém vier falar isso para você, sobretudo alguns irmãos protestantes nossos, né, que costumam falar isso aos quatro ventos, você diz: nós não adoramos imagens, nós veneramos as imagens pelo que elas são
né, pelo que os santos são e pelo que eles representam nas nossas vidas. Hoje foram assim perguntas e respostas mais simples, mais curtinhas, tá? Se você ainda tem dúvidas, e como nós temos dúvidas quanto à nossa fé, quanto à nossa igreja, mande para nós, tá? 3651-3046 é o WhatsApp aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Mande para nós a sua dúvida, a sua sugestão de pauta. E a você que esteve conosco, o meu muito obrigado por estar nos acompanhando, né, pela audiência que você nos dá. Fique conosco, continue sempre conosco e até o próximo Nossa Igreja Católica. Até lá e um forte abraço.